Olá, quero convidar você para que nós possamos refletir em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 5. O texto nos diz assim: Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. O apóstolo orienta então Timóteo aqui para que ele tivesse discernimento dos seus dias. E esse é o conselho para nós também, que tenhamos discernimento. Porque Paulo estava falando que chegariam dias em que as pessoas não iam querer ouvir a verdade, guardar a verdade, saber a verdade, que seriam guiadas pelos seus próprios desejos e que iam constituir vários mestres que falassem a elas aquilo que elas gostariam de ouvir, que queriam ouvir. E ainda mais, nos diz que elas dariam mais atenção a lendas do que à verdade. Lendas. Tá? As lendas são criações que os homens fazem em relação à construção de alguns mitos para que elas possam manipular as pessoas, a vida das pessoas. E muitas pessoas são guiadas pelas lendas, pelos líderes que são representados nessas lendas. Eu quero dizer que para os dias atuais eu tenho visto muito isso, e aí envolvendo muita gente que se diz cristã, naquelas que nós chamamos de teorias da conspiração. Tem gente que só se guia pela teoria da conspiração. O evangelho da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus, a comunhão com os irmãos, o estudo da palavra, essas coisas não bastam para essas pessoas. Elas têm que ficar constantemente buscando alguma coisa para as suas vidas que está fora muitas vezes do evangelho. E aí nós vemos que surge justamente o que nós temos visto hoje, né? Na área política, na área social, na área religiosa, as pessoas sempre com uma conspiração. Tempos atrás nós tínhamos aí entre os evangélicos, eu via sobre a questão de nova era. Tinha pessoas especializadas em falar sobre nova era. Lembro que um dos pregadores que ensinava sobre essa questão de nova era, lembro-me que ali eu sou natural de Marilândia do Sul, todos sabem disso, que me conhecem, e essa pessoa ensinou que o prefeito, na ocasião de Marilândia, era participante também dessa conspiração de nova era, porque ele tinha colocado lá na administração dele a administração sobre a nova era. Então, assim, esses absurdos regem a vida muitas vezes das pessoas. Então a conspiração é uma coisa que as pessoas inventam e que elas não precisam nem ter respaldo de provas para provar aquilo que ela está falando. E as pessoas começam a replicar, e nós vemos isso através dos sites sociais hoje, de redes sociais hoje, constantemente as pessoas replicando, passando coisas que elas não sabem a veracidade daquilo, não sabem se de fato aquilo tem provas ou não, mas depois de dito, como dizem, que uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade, as pessoas passam a acreditar como se aquilo fosse a verdade. Paulo está falando, se livre disso, tome cuidado com isso. Pregue o evangelho, ensine de fato a verdade, continue proclamando o evangelho, que é para a salvação de todo aquele que crê no evangelho, para a sua libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis Jesus, o Filho de Deus, e o Filho vos libertará. Então é pregar o evangelho e fugir das conspirações de hoje que nós vemos, que acabam enganando as pessoas e simplesmente levando as pessoas a seguirem homens, seguirem determinados personagens aí, e isso não vai acabar bem. Então Paulo está falando para Timóteo, suporta aí as aflições e faze o trabalho de Deus, continue firme. E aí ele diz nesse texto, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Que o nosso coração esteja firmado dessa mesma forma como Paulo, que possamos dar ouvidos à verdade, estarmos satisfeitos com a verdade e deixemos as teorias de conspiração de lado para que nós possamos seguir a Cristo e não seguir a homens. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine.